Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do programa Ortopedia Funcional Sem Crise. Aqui nós discutimos assuntos da jornada que todo odontopediatra e ortodontista precisa seguir para dominar o diagnóstico e planejamento ortopédico funcional dos maxilares e atuar com segurança. Eu sou o Dr. Eliezer, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e atuo há 32 anos com os aparelhos ortopédicos e ortodônticos. O tema da nossa aula é entenda qual posição correta do parafuso de expansão do aparelho Hyrax, não é verdade? O Hyrax é um aparelho bem conhecido, né? Mas se você não sabe, né? O aparelho Hyrax, ele é um aparelho de expansão, né? Então ele é um aparelho ortopédico. Por quê? Ele é um aparelho ortopédico porque ele vai mover as bases da maxila, né? A sutura palatina mediana. E às vezes, né, o uso dele é confundido com outros aparelhos que eu vou estar mostrando para vocês também, né? E é muito importante o quê? Que a gente entenda de diagnóstico e planejamento para você saber a correta posição dele, não só na questão da posição de profundidade, mas também anterior-posterior e um pouco de inclinação dele também, né? Bom, se você se interessa por esse assunto, você está vendo esse vídeo, isso é muito legal. Então dá um like aí, quero já agradecer a sua audiência e também se inscreva aqui no canal, compartilha com outros colegas, odontopediatras ou ortodontistas, ou até mesmo o dentista, o clínico geral que quer se ingressar e conhecer mais sobre a ortopedia funcional dos maxilares. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto muito top, muito legal, do Hyrax, né? E a gente vai conhecer ele bastante, né? E também algumas coisas que já mudaram, também que eu vou estar comentando com vocês, sobre expansão esquelética, né? E que está muito avançado também devido às tecnologias que a gente tem, né? Então, para a gente realmente acertar essa posição, a gente tem que saber aonde você quer chegar, né? Eu sempre falo isso, né? Acho que eu vou falar da minha vida inteira. Comece o seu diagnóstico e planejamento pelo fim, né? Pelo fim da linha. Você sabendo onde você quer chegar, você vai saber quando vai começar, como vai chegar e todos os processos. A escolha do aparelho Hyrax, né? Ele também tem um diagnóstico que nós vamos ver que é muito importante, tá? Então o aparelho Hyrax, né, ele é um aparelho de expansão esquelética, muito usado também na expansão esquelética cirúrgica, né, da maxila. Alguns ortodontistas usam bastante a expansão esquelética cirúrgica, mas hoje com o advento também do MAPRE, né? MAPRE é uma abreviação dessa expansão esquelética, que é o Hyrax modificado com os mini implantes, né, fixado no palato para abrir a sutura palatina mediana, tá? Mas o nosso assunto hoje não é o MAPRE, né? O nosso assunto é o Hyrax. Então vamos seguir. Então, o que a gente precisa entender do Hyrax é que muita gente, né, confunde com o RAS. Então, assim, por que essa diferença entre o Hyrax e o RAS? Os dois abrem? Isso, perfeito, você está certo. Os dois vão abrir a sutura. Mas os dois têm uma indicação e também tem uma contraindicação. Na realidade, o RAS, né? Hoje ele já é deixado de utilizar, né? Mas eu utilizo, né? Porque eu acho que ele atua às vezes melhor, né? Somente quando a criança é um pouco mais com uma idade mais precoce, né? Mas muitos me perguntam, né?
Às vezes o odontopediatra tem essa dúvida, eu creio que o ortodontista não tenha, mas às vezes o odontopediatra, o dentista clínico geral, que está querendo ingressar, né, nessa área, então às vezes ele tem essa dúvida, puxa, mas o Hyrax é Haas, a mesma coisa? Então é assim, olha, essa questão da expansão esquelética, né, de abrir a sutura, que essa é a função, quando você tem uma arcada da maxila atrésica, o palato atrésico, uma atresia de maxila, tá? Ela já vem há muito tempo, desde a época do Engel, né? Então, Engel lá por volta de 1860, só tem uma ideia disso, né? Então, 1860, Engel foi o primeiro a preconizar essa abertura de sutura. Então, ele via necessidade para quê? Para entrar os caninos, para entrar, às vezes, numa posição onde os laterais foram palatinizados e os caninos estavam assumindo ou assumiram a posição dos laterais. Engel, nessa época, ele já viu essa necessidade, olha só, em 1860. Passou-se o tempo, inclusive ele editou numa revista na época, né? Mas não foi assim acreditado muito no que ele fazia, né? E passou-se muitos anos. E Haas, né? O Dr. Haas, ele pegou essa ideia do Engel, isso em 1960, 61, se eu não me engano, né? Ele pegou essa ideia do Engel e começou a desenvolver. Então aí ele criou o aparelho Haas, também para abrir a sutura palatina mediana. Então aí já, né, quase um século praticamente, né, um século. Então aí já tinha o advento da banda, das soldas, né? E ele colocou o acrílico para ter o quê? Um suporte mucoso, né, muco suportável. O Haas, ele é um aparelho muco suportável, por mais que ele tenha as bandas, como você está vendo aí, nos molares e nos pré-molares, uma barra que tangeliza assim na cervical dos prés até chegar ao primeiro pré-molar, mas ele é muco suportável, tá? E depois disso veio o Hyrax, né? O Hyrax, o Dr. Brindeman é que idealizou o Hyrax, isso por volta de 1968, 70, alguma coisa assim. Mas foi pouco tempo, foi bem próximo assim do Haas. Então aí veio o Hyrax. Então teve essa evolução nos aparelhos para a abertura de sutura. Veja bem, tanto o Engel, tanto o Haas, quanto o Biederman, eles todos estavam realmente querendo, vamos abrir essa sutura. Para quê? Para entrar canino, para uma arcada fechada, uma maxila atrésica, né? E onde não tem espaço para todos os dentes, aquela arcada fechada, né? Que eu falo arcada triângulo, né? Então era para abrir essa sutura, abre o diastema entre o 11 e o 21, você tem uma arcada mais, né, arredondada, mais parabólica, e você vai conseguir então aí colocar os dentes. O ortodontista domina muito bem isso, né? O odontopediatra é que eu vejo que tem bastante dúvida nisso, né? Mas olha, também para o ortodontista nós vamos abordar alguns assuntos aqui que às vezes passa desapercebido e a gente acaba esquecendo. Correria do dia a dia, né? A gente começa a dominar muito e acaba esquecendo que tem algumas nuances que é muito importante a gente verificar quando a gente usa o parafuso de expansão Hyrax. Muito bem, uma coisa que a gente precisa saber bastante sobre essa posição do parafuso Hyrax, né, é saber, lembrar, o odontopediatra, o ortodontista, lembrar que existe o quê? Um ponto de resistência. Existe um ponto de resistência que o dente tem.
Porque quando a gente vai fazer essa expansão, fazer um movimento ortodôntico, nós vamos aplicar uma força, tá? Então, vamos supor, um aparelho ortopédico funcional, né, que é um aparelho solto, seja ele qual for. Às vezes a gente coloca algumas molas digitais para movimentar, vestibularizar, para jogar um dente mais para um lado, jogar um dente para o outro. Você vai aplicar uma força. Essa força aplicada, você tem que saber se ela vai ser mais para a cervical, se ela vai ser mais para a apical da coroa do dente. Porque você vai ter uma resultante. Então você tem que idealizar, você tem que imaginar aonde vai ser essa resultante. E essa resultante é muito importante saber, porque nós vamos ter centro de resistência, né? E ponto de inclinação, ponto de onde o dente vai inclinar. Então veja bem, aqui como a gente está vendo nesse slide, né? Nós estamos vendo o ponto de resistência. Aqui, ó, o centro de resistência do dente, ó, é aqui. Então é praticamente, se a gente for ver, né, é no terço médio. Então olha só, a gente tem 1/3, 2/3, 3/3, é o terço médio, olha, é o terço médio. Então no dente que é um cilindro, caninos, centrais, né, é o terço médio. Pré-molares, terço médio. No molar, aonde a gente tem esse centro de resistência? Bem na furca, onde a gente tem esse centro de resistência. Mas é importante eu saber disso? É muito importante para você saber isso dentro do que você vai realizar com o seu parafuso de expansão Hyrax. Então, saber essa posição, você tem que saber aonde é o centro de resistência. Como o Hyrax, né? Ele tem as bandas nos molares e tem as bandas nos pré-molares, então a gente tem que saber aonde vai localizar esse parafuso de expansão. Porque o que a gente quer? A gente quer quebrar a sutura. A gente sabe muito bem que quanto mais velho, né, mais idoso, vamos dizer assim, menos precoce é a atuação do parafuso Hyrax na criança e no adolescente, vai se formando a sutura. E a sutura se forma da parte posterior para a parte anterior da maxila. Então, quando a gente vai atuar com o parafuso Hyrax, nós precisamos saber essa localização para realmente abrir a sutura. Então, não é só a sutura que também vai abrir. Quando a gente trabalha isso em criança, a gente sabe que outras estruturas posteriores, né, vão estar se abrindo. Por exemplo, a sutura do zigomático, a sutura da ráfia pterigoide também vai estar abrindo. Porque é uma tenridade, onde as suturas não estão consolidadas. Ela vai se abrir. E a gente precisa abrir, por quê? Porque está vindo, né, dentes muito grandes, não tem espaço nessa arcada. E também, o que a gente precisa saber? É o quanto que você vai abrir. Então, veja bem, que saber o que é o parafuso Hyrax, você tem que saber que ele é um parafuso de expansão esquelética. Mas, conforme a localização dele, você pode trabalhar ele dentro alveolar. Vai depender do que você quer. Então, para isso, você tem que analisar, né, que a gente vai mostrar aqui hoje, uma série de fatores para que você venha realmente fazer a localização correta desse parafuso. Um dos pontos é já aqui, como a gente está mostrando, né, o centro de resistência do dente. O centro de resistência é muito importante você estar sabendo. Em todos os dentes vai existir isso, tá? E a gente vai ver que o centro de resistência, ele tem que saber trabalhar também. Porque mesmo você atuando com o Hyrax, dentro do centro de resistência, quando a gente trabalha o centro de resistência, a gente quer trabalhar que a movimentação seja em corpo.
mas nunca ela vai ser totalmente curva. O dente vai ter uma inclinação, mas vai ter uma força aplicada. Nós vamos aprender bem isso, eu vou estar explicando bem isso para que você venha realmente entender o que é esse ponto de resistência. Então, nós temos o centro de resistência, esse ponto de resistência, e o centro de rotação, né? Então, tem esse ponto de atuação do parafuso fora do centro de resistência. Aonde está? Olha lá. Então, se você aplica muita apical, né? Aqui até tem movimentos ortodônticos, né? Com os brackets e tal. Mas isso daí para o ortodontista, ele conhece bem. Mas a gente que vai trabalhar com molas, né? Então você vai trabalhar com mola, por exemplo, aqui, ó. Eu quero jogar esse dente um pouco mais para lá. O que vai acontecer com a raiz? Ela vai inclinar, tá? Ah, eu consigo fazer giro? Se você usar botões, né? Para fazer com elástico, você consegue fazer. Você pode fazer isso também com os aparelhos ortopédicos funcionais, né? Então, o centro de rotação é aonde você vai aplicar a força, ou seja, ela mais incisal, ela mais cervical, vai ter um ponto de rotação, depende do que você vai querer fazer, né? Normalmente a gente vai fazer isso aqui, ó, dentro dos aparelhos ortopédicos, tá? Normalmente é isso que a gente faz, ok? Tem alguns casos que você consegue fazer isso, mas você tem que fazer ancoragem também. E aí vai, né? A gente vai fazer várias variações. Mas o que você vai provocar um movimento muito mais de coroa do que de raiz. Então, por exemplo, você abriu espaço e você pode ter uma oportunidade com o próprio Hirx, vou colocar uma molinha ali já, vou jogar o lateral para frente. Lembra-se que você vai jogar o lateral para frente, mas você vai ter uma raiz que vai ficar, ele vai trabalhar como um pêndulo. Então, se o movimento for muito grande, ele vai ficar um lateral chapado, tá? Então, isso tem que tomar cuidado, até que limite você vai conseguir fazer isso, que força você vai aplicar isso. Então, quanto mais força aplicada na coroa do dente, e quanto mais incisal dessa coroa, mais rápido ele vai, então, mas ele vai inclinar. Agora você pode induzir o dente, né? Usando força mais cervical, tá? E com menos força, não tanta força. Lógico que eu falo assim, eu uso uma expressão, a gente tem que entender o que é o momento da mola. Então você está trabalhando uma mola, então você vai dar o momento da mola. Não é aquela mola que tá a coroa do incisivo aqui, né? Vamos colocar o incisivo. A mola vem e você ultrapassa. Aí você põe assim, o dente vai fazer isso aqui, ó. Rapidinho ele faz isso. Mas o momento é o quê? Quando você instala o aparelho e ele desce e para. Ele faz isso aqui, um momento, né? Você pergunta assim para o cliente, você deixa lá, vai conversando com ele, orientando, ele está com o aparelho, vê se solta, tal. Dá lá uns 10 minutinhos, nem isso, né? Até menos aí. Você dá um tempo para ele. E aí você pergunta, tá doendo? Você tem que pegar ele de surpresa, tá doendo? Aí ele vai se tocar, não, só uma leve pressão. É essa aí, uma leve pressão. Esse é o momento da mola. Então não é aquela mola que vai, que trabalha, que você vê que ela até entorta. Isso é força extrema, tá? Então quando você trabalha momento, ele vai inclinar, ele vai ficar inclinado. Mas ele vai um pouco, a raiz vai tentar desinclinar ele. Então com o momento do fio da mola, você pode conseguir um pouco de movimento de corpo desse lateral, mas é um pouco, não é assim absurdo. Mas eu sempre falo para sempre usar momento nas molas, porque você evita também as iatrogenias, as reabsorções radiculares.
Uma coisa também que você tem que prestar atenção, quando você tem caninos, né, impactados ali, né, se você também tem que sempre lembrar que existe esse centro de rotação. Então, se você trabalha um lateral superior, o 12 ou 22, para querer desinclinar, para fechar a diastema pramesial, a coroa pramesial, a raiz vai bater lá no canino. Não se esqueça disso, né? Eu vivo pegando, quando chega assim a criança, né? Passei por um tal lugar, nananã, não está dando resultado, acabei desistindo de levar meu filho lá, queria que o senhor dê uma olhada. Ah, ok. A hora que a criança abre a boca, tá, né? Eu olho lá, já está um aparelho instalado. Ai, criança super precoce, né? Eu falo, olha, legal, tal, tá aqui, mas o canino não está. Provavelmente ele está lá no palato, está lá incluso, né? E a gente tem que ver se ele está impactado ou não. Vamos pedir uma tomografia. Gente, olha, vamos colocar aí, né, de 5, 3 vem com problema. De 5, 3 vem com problema. Já reabsorvendo a raiz do lateral. Então toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado. Pede tomografia, antes de você fazer a movimentação dos laterais, querer fechar a diastema, a não ser que o canino já esteja ali apontando, isquêmico, né? Mas se não está, né? Ou você recebeu a panorâmica, pede uma tomografia, explica para a mãe que pode fazer qualquer movimentação, pode reabsorver a raiz do lateral, já é um dente permanente. Então, realmente, o canino não está, ele está muito lá em cima, na altura do nariz. A gente precisa ter um exame mais específico. Pede a tomografia para a localização do canino e verificação da posição do canino com o lateral. Pronto, o radiologista vai entender, ele vai ver ali, vai te dar várias fotos aí e você vai tirar essa dúvida aí, tá? Então lembra, vamos revisar aqui. Centro de rotação e centro de resistência. O Hyrax a gente tem que trabalhar para abrir a sutura no centro de resistência, né? Mas o que é uma força? A força é massa vezes aceleração. Então, a força que eu vou colocar é o tanto de rápido nessa massa, nesse dente, nessa resistência. Eu tenho que colocar uma força. É a massa vezes a aceleração. É o quanto mais rápido. Então, momento da mola, né? Momento é o quê? Você não quer tão rápido. Então, você vai aplicar o quê? Menos força. Então, força do uso do fio de aço, de uma mola ou arco, nos aparelhos ortopédicos funcionais é a aplicação de uma força. Não podemos esquecer, é a aplicação de uma força. Essa força gera um vetor e o vetor aplicado em um ponto de área do dente e terá uma resultante. Então, lógico, no dia a dia você já se acostuma, né, visualizar, vou jogar aqui, jogo ali, aí você pega a molinha, joga para cá, né, e você vai controlando a movimentação desse dente, né? Mas lembre-se, vai ter uma resultante. Sempre vai ter a resultante de um vetor de aplicação de força. Então, tanto o RAS como o IREX, né, é uma indicação para a abertura da sutura mediana palatina. Então, você tem que dominar isso para saber usar com sucesso. Por exemplo, RAS e Hyrax. Então, os dois vão aplicar vetor de força, só que um vai ser muito na mucosa e outro vai ser realmente aplicado no dente. O RAS é o quê? É um aparelho de abertura esquelética da sutura palatina mediana, mas muito mais muco-suportável, porque aqueles acrílicos lá no palato, né, tem um segredo também. Mas quando é que você usa? Por exemplo, eu gosto de usar com as crianças mais precoces, né? 6 anos, 7 anos, 8 anos. Eu gosto de usar mais o RAS, tá? Mas você tem que saber usar ele também.
porque senão você vai provocar algumas iatrogenias nele, né? Por causa desse acrílico ali. E muitos já não usam mais ele porque, tem muito problema, higienização, paparaná. Mas também é tudo uma questão de você saber solicitar de forma correta para o laboratório, tá? Porque isso acontece com o Hirax também. Vai lá, moldou, né? Tem um processo que eu não vou ensinar nessa aula, que é um processo de bandagem, né? É o processo de bandagem. Você vai colocar as bandas molar e pré-molar, vai moldar essas bandas em posição, transferir, ou você vai colocar as bandas em posição molar e pré-molar e vai escanear, depois vai tirar, mandar lá para o laboratório vai pegar essas bandas e vai colocar no modelo impresso. Tudo você vai ter que fazer, primeiro você vai ter que colocar as bandas, né, nos molares e nos pré-molares, né? Mas existe uma resistência agora com o RAS, porque as coisas também evoluíram, né? E vai de cada um. Eu também falo assim, existe o aparelho perfeito, é aquele que você domina, tá? Então o aparelho que você domina é o aparelho que é perfeito. Por quê? Ele vai trazer o resultado que você quer que ele traga dentro do teu tratamento, não é verdade? É isso que você quer. Eu quero sucesso, eu domino isso daqui. Ah, mas o outro aparelho pode ir mais rápido, né? Por exemplo, está tendo uma tendência a utilizar mais o MAPRE, né, do que o Hirax agora. Por quê? Realmente, você vai ver, é muito mais assertivo, muito mais rápido. A ancoragem depois de estabilização da abertura de sutura, você não precisa aguardar 6 meses, então uma série de vantagens. Mas é a evolução, é a evolução. Então, olha só, essas fotos da revista Dental Press de 2009, onde eles editaram, você vê como a questão do rompimento, né, da abertura da sutura palatina mediana já vem de tantos anos que a Dental Press ela fez uma edição especial em 2009 só de expansão do uso do RAS e do uso do Hirax. E também já estava se introduzindo em 2009 o MAPRE também. Então, aqui é do RAS. Então, qual é o segredinho do RAS? Se você gosta de usar o RAS como eu, tá? Então, assim, lá no palato, a gente tem a artéria palatina maior. Então, a gente tem que saber que, dependendo a anatomia que eu tenho lá do palato, eu tenho que saber onde é a localização, para que o acrílico não venha fazer a pressão ali naquela região da artéria palatina maior, né? Então o forame também não jogar muito posterior o acrílico ali naquela região. Então, saber essa localização ali, como a gente está fazendo ali, ó, como que está exposto, né? Marcar com a caneta. Ó, marquei com a caneta. Então, técnico de laboratório, ó, por favor, aqui está passando a artéria palatina maior, não estender o acrílico até essa região. Ou fazer alívio, né? Fazer alívio, joga uma cera ali, né? O técnico joga uma cera, faz um alívio. Então, são dicas para que você venha ter sucesso também com o RAS. Lógico que o RAS também, mais higienização, mau hálito e etc, né? Então, tome cuidado com isso. Então, ali, né? Então, estava demarcado. Então, olha, aqui vai o acrílico no RAS. Para quê? Para abrir a sutura, né? Você vê que o sistema também, olha só, né? É bandada a fixação, faz uma extensão também para o molar, até melhor também, né? Mas aonde está a força do RAS? Está no acrílico. Então aqui onde vai passar a artéria palatina maior, pede para o técnico fazer o alívio, tá? Pede para o técnico fazer esse alívio. Então fazer o quê? Um bom planejamento. Então qualquer aparelho você vai ter que fazer um bom planejamento.
Qualquer aparelho você tem que saber como ele funciona para você solicitar para o laboratório, tá? Então, no RAS seria isso daí, né? Então, aonde foi feita uma classificação, esse é um trabalho de tese, né? Que foi feito não é um trabalho meu, tá? Então foi feito um trabalho de tese, ó, Reiser e colaboradores, né? Aonde eles fizeram uma média de profundidade do palato para saber aonde está localizado o nervo e a artéria do palatina maior. Então aqui, quando você tem a curvinha ali, ó, tá terminando, vai começar a parte plana do palato, então é onde está essa artéria. Então 7 milímetros é considerado raso, 12 milímetros médio, 17 milímetros profundo. Bom, quando a gente quer uma abertura dessa sutura, então a gente provavelmente nós vamos sempre trabalhar com palato profundo, tá? E é muito interessante também a gente estar sabendo que às vezes a gente acha que fazer expansão é só no palato que está assim, né? Sem espaço nenhum, não é só isso. Ou só quando tem mordida cruzada, não é, tá? Como o RAS e o Hirax são a mesma coisa, desculpa, quase a mesma coisa, né? Com essa diferença, né? Então, a gente vai começar a ver agora algumas nuances que vai servir para qualquer um, até para o MAPRE, tá? Para a gente fazer os diagnósticos, porque você tem que fazer um bom diagnóstico do aparelho que você vai usar. Então, dependendo da idade, eu uso um RAS, dependendo eu vou usar um Hirax. Isso é uma particularidade minha. Se você quiser já entrar com o Hirax, põe o Hirax e localiza bem o parafuso dele. Por ser o RAS, eu já vou colocar ele lá no fundo. Por quê? Porque ele é muito suportável. O acrílico é que vai aplicar a força. Já no Hirax, não, é o parafuso dentro do centro de resistência do molar. Então, o que o RAS faz? Ele faz esse estrago. Não é que ele faz, né, gente? Não é que ele faz. É porque foi mal planejado, o cliente foi mal orientado, né? Eu tive essas lesões poucas vezes, mas eu tive sim essas lesões. Mas por quê? O cliente não higienizava, então quando vou passar um RAS, comprar uma seringa e jogar com soro fisiológico todos os dias, né? Bastante jato ali, localização da artéria palatina maior, alívio nessa região, então consegue-se sucesso, né? Mas quando tem essas ulcerações, essas alterações inflamatórias, né, com placa, né, formação de placa, olha só, formação de placa realmente machuca bastante. Isso tanto adulto como em criança. Então, como que a gente faz, né, para não ter medo? Você tem medo de usar um Hirax? Ai, meu Deus do céu. Qual é, aonde ele está falando da localização? Sim, do centro de resistência. Mas como é que eu sei que eu preciso usar um Hirax? Já começa por aí, né? Não é porque tem mordida cruzada que eu vou usar um Hirax. Nós vamos ver isso, tá? Até a falta de espaço, vou usar o Hirax também. Não é assim. Lógico que quando você tem amplitude de expansão, você vai ter localização para o dente que não tem espaço, com certeza. Mas você tem que saber se ela vai ser abertura de sutura palatina mediana ou se ela vai ser dente alveolar. É dente alveolar ou é sutura? Por quê? A gente tem que saber aqui. Então, como é que faz? Esse daqui é um trabalho do Dr. Gurgel, né, um pesquisador, e ele fez várias pesquisas, inclusive vários slides agora que nós vamos acompanhar, de uma pesquisa dele, né, de um curso também que eu fiz com ele de MAPRE, que eu achei muito interessante a gente trazer aqui para a gente falar sobre o Hirax, tá? Então, assim, primeira coisa, na radiografia, se você recebeu aquele paciente, você viu que ele tem um palato fechadinho,
que tem falta de espaço, vem uma panorâmica, né? Às vezes o cliente já vem com a panorâmica para você. Tá com a panorâmica, você já vê, cara, olha o tamanho desse canino, né? Talvez a gente vai ter que fazer uma abertura de sutura aí, um rompimento de sutura. Então pede uma teleradiografia com análise Ricketts, tá? Porque o Ricketts, e eu admiro muito o Ricketts, eu gosto muito da cefalometria, da telecefalometria do Ricketts, né? Somente porque ele abrange, eu acho que ele abrange tanto a área ortopédica quanto a área ortodôntica também. Então, você vai ver a medição intermolar, intermaxilar, vai ver a diferença de maxila com a mandíbula, vai ver o desvio de linha média. Então, às vezes a criança tem uma mordida cruzada para um lado, né? Aí você vai ver o quanto que é esse desvio, vai estar desviado aqui. Então, a teleradiografia PA, ela é muito importante para que você venha fazer esse diagnóstico também, saber a necessidade disso, tá? É muito importante. Aqui é uma expansão rápida de maxila cirúrgica, uma avaliação. Mas eu coloquei esse slide porque você pode também, da mesma forma como é a avaliação da expansão rápida da maxila cirúrgica, também é da expansão rápida de maxila, sem a cirurgia. Você também pode fazer a mesma avaliação. Então você faz a avaliação inicial, viu ali, abre, porque você vai ter que saber o quanto que você vai ter que abrir, nós vamos ver. Não é simplesmente, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrir. Abre o diastema. Quanto que você tem que abrir lá no molar atrás? Você sabe? Nós vamos ver nessa aula o quanto que tem que abrir. Então, como que você vai saber? Você viu, abriu lá, mediu, cara, eu vou pedir uma outra TLPA, vejo a distância intermaxilar, vejo a diferença que a gente vai aprender hoje aqui, e aí você vai saber fazer análise e vai saber também diagnosticar. Então você vai perder esse medo de usar o Ricketts, você vai perder esse medo de saber a localização da onde você vai colocar o parafuso Ricketts, né? A primeira vez que eu usei o parafuso Ricketts, cara, deu medo. Deu medo, porque o que a mãe do meu cliente ligou, né? E falou assim, doutor, o meu filho tá vesgo, tá estrábico, um olho tá para cá, outro tá para lá. Eu falei, cara, né? Eu falei, meu Deus, será que tá certo? Ah, manda lá no consultório, né? E aí ele veio, depois de uns 2, 3 dias, né? Veio lá, já não tava tanto, ela melhorou. Cara, né? Eu fui pesquisar lá e realmente eu vi que porque como rompe a sutura, e foi numa criança precoce, rompe a sutura, rompe também as suturas posteriores. E também vai trabalhar e rompe a sutura do zigomático. Então vai trabalhar também a movimentação da órbita também. Então, até o músculo acostumar, não se assuste disso, tá bom? Não se assuste disso. Às vezes o teu cliente vai falar assim, nossa, deu um negócio aqui, coisado, que coisa... Tá fazendo, tá certo, você acertou, tá fazendo certinho. É assim mesmo que vai acontecer, dá uma sensação ruim no seu paciente, tá? E tem que avisar pai e mãe, tá? Não deixe de avisar. Então, olha só. Quando eu quero uma expansão rápida de maxila, né? Então, eu tenho que saber exatamente o que é certo para corrigir o que é errado. Se eu não sei o certo, se eu não sei o quanto que eu tenho que abrir, qual é a medida certa da expansão, quanto que é a norma correta dessa expansão, você vai abrindo até quando? Né? Então tem um limite. E alguns casos, né, que eu retrato. Então, às vezes, o cliente usou lá até os seus 18 anos, fez ortodontia. E aí deu uma recidiva, retornou. Cara, ele vem aqui, já adulto, 30 anos, 40 anos, vem lá com aquelas retrações, né, absurdas nos molares, nos pré. E aí ele conta a história de como que ele era, né? Então ele fala, eu usei um aparelho no céu da boca. Fala, percebi. Aí eu pergunto, abriu aqui, né?
Ele fala, abriu um pouco, mas não tanto quanto o ortodontista queria. O que ele errou? A localização do parafuso do Hyrax. Mas você não vai errar mais, tá? Então, olha só. Então, o McNamara, né, e o Howe fizeram essa análise e fizeram uma média, né? Essa análise média. Então, olha só, o que eles começaram a analisar vários modelos e determinaram lá dentro da pesquisa deles que o normal da expansão intermaxilar é entre 36 e 39 milímetros. Então, anota aí. Quanto que eu tenho que expandir na dentição permanente? De 36 a 39. Eliezer, e na precoce? Aguarda lá que a gente vai chegar já, tá? Vamos chegar lá. Então você já fica sabendo. Então, por exemplo, você pegou um adolescente, um pré-adolescente, 12 anos, ok? Aquela maxila assim, você, odontopediatra, pegou aquele adolescente, já você vem tratando ele, sabendo, pô, um dia eu vou colocar, beleza, chegou lá, 12 anos de idade, 10 anos de idade, qual é a distância intermolar? 36. Mas tem também que você tem que saber aquele negócio, nem muito a mais, nem muito a menos, uma margem de segurança. Então aqui tem 36 a 39, tá? Então se a norma é 36, quando você pegar o seu cliente e de repente você quer medir isso, você pode pegar já moldar ele para fazer um estudo, né? Você já fala, pode até falar para a mãe, falar, a mãe vai precisar colocar um aparelho no céu da boca. Bom, você já viu, tem falta de espaço, você quer ganhar espaço, pode ser um aparelho ortopédico, qualquer um que vai um parafuso ali, um aparelho ortopédico funcional removível, né? Ou pode ser um raso, um Hyrax, né? Pode ser um raso removível, não importa, é um aparelho que vai lá no céu da boca. Mas, cara, será que eu vou ter que usar um Hyrax nesse daqui? Então aí você molda ele. Sabe aquela sessão que você vai padronizar, né? A tua sessão de fotos, você aproveita e dá uma moldada nele só para saber a distância. Pá, foi menos de 36, você vai ter que abrir essa sutura. Tá legal? Então, um estudo de McNamara é que trouxe isso daí pra gente. Então, posicionar o parafuso Hyrax é super importante, gente, para a gente saber o quanto que vai abrir. E não só para abrir a sutura, mas também você não provocar muita inclinação. Então, se você não sabe a localização do centro de resistência, o que você vai fazer? Você vai abrir muito mais a inclinação do dente do que movimentar as raízes. Isso quer dizer também, como é que funciona quando trabalha ele no centro da resistência? Ele vai ter uma movimentação de coroa, mas vai ter também a movimentação de raiz. Isso aqui, essa movimentação, vai excitar as tábuas ósseas também, vai ter um vetor, e a gente vai ver, que a gente chama hoje de envelope, né, de expansão, e a gente vai ver o quanto que vai abrir, né, e abre bastante. Mas é saber realmente a localização disso. Você está vendo aqui, ó, no desenho, que a localização está onde? Está no centro. Então, se você pegar a cervical um pouco mais para baixo, vamos pensar assim, um pouco mais para baixo, a cervical um pouco mais para baixo. E vai depender também do quê? Da anatomia, né? De repente, você vai querer abrir 7, vai abrir 9, vai abrir 11. Primeiro, não tem anatomia, não vai ficar bem no centro, vai ficar ruim esse aparelho. Uai, vou abrir 7 para depois colocar um de 11. Aí vai do seu planejamento. Então, diagnóstico e planejamento, pessoal, é muito importante para o sucesso até de você colocar um expansor para fazer uma abertura da sutura palatina mediana, tá? Então, muitas vezes você acha que não precisa abrir tanta sutura, mas precisa, né? Então, realmente você precisa aprender a fazer esse diagnóstico e planejamento. Não é complicado. Mas você precisa ficar atento a esses detalhezinhos, né? Tenho certeza que os ortodontistas, né, pelo nosso fluxo do dia a dia, né, a gente acaba esquecendo esses detalhes e deixa o protético, o laboratório técnico decidir isso para a gente.
tá? Mas a partir de hoje vai mudar tudo isso, né? Então vamos lá. Então a discrepância transversal maxilar, análise de modelos. Então o McNamara, né, estudou, fez a previsão. Então menos de 36 milímetros necessita fazer 36 milímetros, menos do que isso, 35, 34, 32 e vai para baixo, necessita fazer a expansão, precisa fazer essa abertura da sutura, tá? Esses slides que vocês estão vendo é do Dr. Gurgel, né? Inclusive foi do curso que eu fiz do MAPRE, e ele explicando toda a história. Eu achei muito interessante trazer para vocês. Então, olha só. Então aqui, pessoal, olha aqui, você tem uma mordida cruzada posterior, e a outra aqui sem a mordida cruzada posterior, tá vendo a setinha ali, ó, né? Qual é que eu tenho que abrir? Eu vou abrir sem mordida cruzada posterior ou vou abrir com a mordida cruzada? Porque tem mordida cruzada. E é interessante, gente, num curso que eu dei para odontopediatras, eles falavam assim, lá no curso de odontopediatria, o professor falou assim, tá cruzado, põe um Hyrax. Tá cruzado, põe um Hyrax. Falei, não é assim, tá cruzado, põe um Hyrax. É quanto está cruzado. Ou nem sempre uma mordida cruzada precisa de um Hyrax. Precisa de uma expansão de sutura, precisa de um aparelho dessa magnitude. Então, por exemplo, esse caso a gente está vendo ali, né? Vamos acompanhar. Então, esse daqui é o envelope, né, da discrepância transversal. O que eu quero colocar aqui para vocês é que, olha só, a interpretação, ó, lado palatino e lado vestibular. Então, o que só o uso do aparelho ortodôntico vai trazer de expansão? Em torno de 2 milímetros. Vamos pegar só aqui a palatina. Eu colocando um expansor fixo, um Hyrax, né, ou um MAPRE, eu vou abrir 4 milímetros. Numa expansão cirúrgica, mais 7. Então, você vai somando tudo isso. Então, mais chega lá, ó, distância intermolares. Aonde você vai pegar a distância intermolares? Você pode pegar na radiografia, você pode pegar nos modelos. 31 a 35 a 31, efeito dento-alveolar. Então, distância intermolar de 35 a 31, efeito dento-alveolar. É um efeito dento-alveolar. Distância intermolares abaixo de 31 é um efeito esquelético. Você vai precisar de uma abertura de sutura. Entendeu? Então, você vai medir lá. Ó, o valor normal dos modelos, 36. Dos modelos, 36. Ok. Medir lá, deu 34. Então eu preciso do efeito dento-alveolar. Aí vai das outras nuances do problema. Se é um defeito dento-alveolar, então eu posso fazer com ortodontista um aparelho fixo, colocar um fio TMA posterior, extra-oral não, intra-oral, mas ele é um gancho, né, virado que você põe lá atrás com um TMA 0,8, 1 milímetro também você pode utilizar e ele abre. Ele abre, se amarra junto e ele abre bem legal. Eu já fiz isso com fio de aço, também deu certo. Para os odontopediatras, né? O que você vai fazer? Cara, é dente alveolar. Põe um RAS removível se ele for cooperativo. Ou se você já tem que fazer um avanço ou qualquer outra, já quer utilizar um aparelho ortopédico funcional, você vai colocar um parafuso. Você entendeu? Agora, abaixo disso já é um defeito ósseo, já é um problema, é um efeito esquelético que você precisa. Se é um efeito esquelético que você precisa, então você vai para o Hyrax, ok? Muito bem, vamos lá. Então, olha só, medindo, né? Aqui não está dando para vocês para ver, né? Mas aqui, olha, esse daqui está com 39. Quem é esse daqui? É o que tem a mordida cruzada. E esse aqui está com 31, se eu não me engano. Então, esse daqui, ele está com 31, não tem mordida cruzada, mas é o que eu vou usar o Hyrax. Vocês entenderam? E esse daqui tem mordida cruzada. O que eu vou fazer? Bom, se eu vou fazer ortodontia fixa,
Nesse caso, eu também abriria um pouco, né? Ou colocaria moles, etc. Aí vai de cada um, tá? Mas, odontopediatra, você pode colocar um rasgo removível. Deixa a criança andar. Você quer fazer um avanço, vai usar um SNI, ou você pode usar até um clamp com parafuso também, dá bem certo. Põe algumas molinhas, algumas alças. Você pode colocar a alça aqui, já colocar esse dente aqui no lugarzinho também. E legal, né? Você fez um baita de um tratamento, consegue sim. Né? Eu já consegui deixar entrar esses caninos assim, ó, nem bem nesse aspecto assim, colocando bolinha de resina, acrescentei uma alcinha e direcionei o canino aqui para esse lugar. Lógico, né? Ficou tudo alinhado, né? Mas pensa a felicidade da mãe, né? Oh, estamos ali para fazer as pessoas felizes também, né? Então, dá para fazer bastante coisa. Então, entenderam? Nem só porque você tem uma mordida cruzada é que você tem que usar um Hyrax. Não. Se fosse ortodontia, botão, elástico. Pronto. E acabou, está resolvido. Né? E você vê que aqui não está cruzado e precisa fazer uma expansão esquelética. Então, diagnóstico, como é que eu faço isso? Então, diagnóstico diferencial. Então, primeira coisa, o clínico, examinar, ver, né? Ver a dimensão do corredor bucal, dar o sorrisão, ver o corredor bucal, tá muito escuro, aquela arcada fechadinha, aquele sorrisão largo, aquela boquinha, corredor bucal defeituoso. Então, isso nos indica, nos sugere uma expansão. A TLPA com análise Ricketts, como foi mencionado da outra vez. Tomografia com índice transversal maxilomandibular. Então, hoje a tomografia ela é muito boa. Então, pede para essa análise de distância intermolares, né? De molar a molar na furca. Aí tá lá, vamos fazer um corte oclusal. A hora que está aparecendo a furca, vai ter um pontinho ali, e eles vão medir isso para você. Cara, ali é certeza, né? Hoje com a tomografia dá bem certo isso, né? Também na tomografia, a diferença de maxila e mandíbula, que também é bem interessante, né? Acho que a gente vai ver aqui, não vou adiantar para vocês. E os modelos, né? A largura maxilomandibular, a distância intermolares também superior, como a gente já viu aí no exemplo do estudo de máquina-mala. Gente, com isso daqui é o diagnóstico diferencial, anota aí e marca isso daí, tá? Então, olha só, o índice transversal maxilomandibular. Então, a distância dentária semelhante, você concorda? Olha lá. As distâncias dentárias, elas são semelhantes. Elas são semelhantes, ó. Mas o que houve aqui? Houve uma compensação. A coroa dos molares abriram. Então, aonde é que eu preciso, se olhando clinicamente, eu tenho a mesma largura aqui, ó. Eu tenho a mesma largura, tá? Mas olha o centro de resistência. Olha o centro de resistência onde está aqui, ó. Você entendeu? É aí que está o pulo do gato. Então, por exemplo, eu tenho marcada a trésica, tenho, mas eu já tenho uma inclinação dentalveolar, uma compensação. Então, se você colocar o parafuso aqui acima, você vai aumentar mais ainda, tá? Aí você ativa e a hora que vem está chapado. Você fala, vou esperar que vai ter uma inclinação. Se não for com um aparelho ortodôntico, não vai desinclinar. No torque não desinclina, tá? Agora, se você colocar o seu parafuso do Hyrax paralelo ao centro de resistência, top, certíssimo. Eles vão abrir e vai abrir a sutura, porque esse daqui é que tá. Então, nem só a distância intermolar, você tem que observar a inclinação do molar também, se eles estão muito inclinados, tá bom? Então, olha só, largura maxilar, largura mandibular, o CR, o centro de resistência deles, né? Então, eles têm que ser praticamente igual.
Então, na faculdade da Universidade de Yonsei, na Coreia, é isso que eu ia falar. É que a câmera aí fica em cima, né? Essa aqui é do estudo da Universidade de Yonsei, na Coreia. Os coreanos estudaram muito isso, expansões, para chegarem no MAPRE, sabe? Então, hoje, o centro de resistência aqui, eles falam que tem que ser igual. Então, como é que o coreano mede? Ele mede daqui, no modelo, daqui a aqui. Então, ele pega um paquímetro e mede daqui a aqui. A distância daqui a aqui, no modelo, maxila e mandíbula tem que ser igual também, tá? Se você pede um tomo com esse corte, se eu não me engano é um corte coronal, você pode medir também, ou pedir para medir. No centro de resistência dá para medir, tá? Então, olha só, sempre você tem que saber que a largura do molar superior é um pouco menos da largura do molar inferior. São praticamente iguais, mas é um pouco menor, tá? Então, lá na maturação da sutura palatina mediana, quando é que eu devo, então, começar a iniciar? Qual é a idade indicada? Haas, que eu acho que, né, eu preconizo isso, mas você pode ver que tem, cada um põe uma idade, olha lá, cada um pôs uma idade, olha quantos autores tem aqui, ó, né, e as datas, ó, 2011 ainda, Northway, 15, feminino, 17, masculino, e aí vai. Então eu acho, na minha opinião, Eliezer, na minha experiência, Eliezer, né, se eu tenho uma dentição mista, tá? Que já vai cair aquele molarzinho, né? Eu espero um pouco, eu espero uma dentição, eu preciso de um apoio, então eu preciso de um apoio para colocar o Hyrax ali, o parafuso. Agora, se eu tenho essa atresia de maxila, eu tenho um dente descido, um molar descido, que eu consigo apoiar, que eu sei que essa raiz desse descido ainda não está muito reabsorvida, então eu posso. Então tudo depende muito da análise. Então é nessa faixa aí, você vai ter, então, mais ou menos aí, com a idade RAS determina 16 anos, ambos gêneros, né? Mas eu sou dentro dos estudos, né, que a gente não vai entrar dentro dos estudos de RAS, eu sou mais do RAS. Mas eu trabalho assim, eu pego a panorâmica, eu olho, vejo também, puxa, né, já tem que fazer isso, já tem que atuar, eu já tenho que fazer uma atuação nesse cliente, eu já tenho que fazer alguma coisa nele, então eu tenho que atuar, é agora. Então eu vou usar, já está o molarzão lá, eu tenho altura de coroa para colocar a banda, eu tenho o molarzinho lá descido, beleza, vai funcionar. Fiz o meu diagnóstico correto, como a gente aprendeu, né? Então beleza, eu vou atuar. Mas você vê que tem uma variação, né? Tem uma variação de idade quando eu devo atuar. Então aqui é um estudo, né, de Angelieri é brasileira, e ela fez um estudo da sutura, né? Esse trabalho também, o Dr. Gurgel também, ele fez sobre o MAPRE e colocou esse estudo da Angelieri, eu achei muito interessante também. E aí a gente vê aqui a sutura, ó, sutura aberta. Vê o desenho como é que é, ó. Ela é uma linha. Você percebe que aqui ainda ela está aberta, ó. Então ela classificou de A até E. Mas aqui, ó, começa alguns pontos de ossificação. Alguns pontos de ossificação. Sempre se observa da posterior para a anterior. Sempre a sutura vai começar. Como aqui, ó, no D, já começou aqui, ó. Olha o E, como já está bem suturado, ó, totalmente fechado. Tá? Então, por isso que tem que abrir bastante o diastema, porque você tem que saber que ali abriu também, tá? Então, essa aqui é uma classificação de abertura. Você pode pedir quando você abriu, né? Ou você quer saber se já está maturado ou não está muito maturado, né? Você pode pedir. Você quer acompanhar a evolução do caso, você pode pedir e classificar isso,
a abertura que você teve, como é que está a evolução do caso, né? Como é que você ativa, né? 1/4, fazer uma expansão rápida de maxila. 1/4 de manhã, 1/4, hein? É uma ativaçãozinha, né? Lembrar que o parafuso é assim. Então, 1/4 é fazer isso aqui, ó. Isso é 1/4. 1/4 de manhã, 1/4 à noite. Bom, você pode fazer, preconizar todo dia? Pode. Eu não uso assim. Eu preconizo 1/4, pula 2 dias, de novo. Pula 2 dias, de novo. É mais lentinho? Mas é mais seguro. E abre também, tá? Se eu vejo que abriu bastante, né, aí tá aberto, aí eu animo. Aí rompeu, né? Não tá rompendo? Aí tá, aí eu vou diminuindo. Faz esse mês agora, só pula um dia. Aí vem mais aberto. E não deu tudo ainda. Aí vai mais um pouco. Eliezer, quanto que eu sei o que eu tenho que abrir? 36 a 39. Ou até você descruzar, né? Você passar a cúspide palatina do molar, tocar na cúspide vestibular do molar inferior, certo? Ele vem, ele está cruzado. Vamos supor cruzado. Ele vem, pá, bateu ali. Mas, por exemplo, se você tiver atresia de mandíbula também, está fechado. Então você tem que medir, entenderam? E aqui, com essa tomografia e essa classificação, você vai ficar sabendo se está já aberto ou não, ou se está já, por exemplo, está fusionado a minha sutura. Eu estou com um cliente de 18 anos. Está fusionado, certeza está fusionado. Então você vai fazer a expansão rápida. Aí, né, eu trabalho mais afinco mesmo, tá? Mas você tem que saber aonde. Lembra do centro de resistência, localizar. Se você colocar muito fora desse centro de resistência, vai ter um movimento de coroa, tá? Então vamos lá, né? O centro de resistência, linha da força aplicada, linha de força do parafuso na mesma altura do centro de resistência. Eu quero abrir essa sutura. Sim, eu vou ter um pequeno movimento da coroa, mas o centro de resistência vai obrigar a raiz a abrir, tá? Lá abre, né? Então, disjunção com o movimento de corpo dos molares, ou seja, eu estou fazendo correto, eu estou colocando correto. Outra posição também é as problemáticas, né? Às vezes eu já trabalhei com um caso assim absurdo de atresia de maxila. E então eu localizei um pouco mais à frente. Eu saí um pouco, eu fui até próximo ali do pré-molar, um pouquinho mais para frente do primeiro pré-molar, sabe? Porque eu tinha que abrir um pouco mais na frente. Também isso daí é um macete. Isso também eu uso quando eu quero usar um RAS, um expansor, né, removível. Então eu utilizo também dessa forma quando eu quero abrir mais na frente. E também eu dou um pouquinho de inclinação de 45 graus para ele abrir, senão ele vai abrindo e vai saindo também da boca do cliente, né? Então são alguns dicas, né, que são importantes para a gente. Então, se você tira do centro de resistência, olha, ele está abaixo do centro de resistência, o centro de resistência está aqui, né? O que vai acontecer? Você vai ter um parafuso abaixo do centro de resistência, ele vai ter um movimento de inclinação e a sutura não vai abrir. Ela pode até abrir, mas não vai abrir tão rápido, né? Então, ó, a linha da força, ok? Centro de resistência, parafuso abaixo do centro de resistência. Vai abrir, mas vai ter um movimento muito de inclinação. E você talvez vai descruzar, mas por inclinação, tá? E não vai abrir a sutura o necessário. Então, a disjunção com o movimento de expansão rotacional dos molares. Então, pessoal, eu queria deixar aí para você previsibilidade dos movimentos, né? Então, sempre fazer um bom diagnóstico, um bom planejamento. Então, quanto mais previsível, previsibilidade é antever,
Previsibilidade são as probabilidades de acerto. Previsibilidade é você saber lá o fim para você começar, aonde você quer chegar. Então, quanto mais previsível o tratamento se torna, menos movimentos indesejados que precisarão de correção surgirão neste tratamento. Quanto menos correções você precisar fazer, mais rápido terminará o tratamento de seus pacientes, ok? Pessoal, muito obrigado por sua atenção, espero que você tenha gostado, dá um like aí, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com as pessoas e espero ter te ajudado aí, ter perdido o medo de usar o Hirax, né? Ter entendido porque a gente não usa tanto mais o RAS, né? E com outras coisas vindo aí, como as expansões esqueléticas de maxila, né? Com a advinda aí do MAPRE também para os ortodontistas, né? De repente faço até uma aula de MAPRE aí, que é muito legal, né? Beleza? Um grande abraço para vocês. E a nossa próxima aula, né? Também a gente vai falar... deixa eu colocar aqui, espera só um pouquinho. A nossa próxima aula, a importância de fazer o diagnóstico de qualidade nos casos de ortopedia funcional dos maxilares. Olha só, é muito importante e a gente vai ver sobre isso e nós vamos ver sobre previsibilidade. Tenho certeza que você vai gostar. Te aguardo na próxima aula. Um grande abraço!